Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sexto ano e hoje nós vamos falar sobre o planeta que vivemos. Então, para começar a falar sobre o planeta que nós vivemos, vamos falar sobre o sistema solar. O sistema solar, vocês estão vendo aqui nessa imagem, é formado pela estrela, que é o Sol, aqui, 8 planetas que estão aqui, a Lua e os satélites que vão girar ao redor dos planetas, certo? Os planetas eles giram ao redor do Sol e o Sol ele vai liberar energia, né, ao calor do Sol, que vai permitir que haja a vida aqui na Terra, certo? Então, nós vamos ver aqui o primeiro planeta, que é o planeta Mercúrio, né? Mercúrio é o que está mais perto aqui do Sol. É um planeta que tem a cor cinza e ele é o menor do sistema solar, tá? Eu vou falar algumas características de cada um. Não vou falar muito para a gente não estender muito e vocês também vão estudar esse conteúdo de ciências. Depois a gente vê Vênus, certo? Que ele é o planeta que vai ser mais parecido com a Terra e vai ter quase o mesmo tamanho. Depois disso, a gente tem aqui a Terra, né? Que é o planeta em que nós vivemos, e é o planeta chamado planeta Água, né? Por quê? Porque 2/3, né? A maior parte do território da Terra, né? É composto por água. Depois a gente tem aqui Marte, né? Que é o chamado planeta vermelho e não existe vida lá e não tem água. E também esse planeta tem 2 luas. Depois de Marte, a gente tem Júpiter aqui, que é o maior planeta, composto por, na maioria dele, por gases e líquidos. Depois a gente tem Saturno, que possui os anéis, né? Esses anéis aqui, que são compostos por rochas e asteroides, que ficam ao redor desse planeta, certo? Urano, que é o que a gente vai chamar de gigante de gelo. Cadê o mouse? Aqui, o gigante de gelo. Urano vai ter 27 luas. E Netuno, que é aqui o mais distante e o mais frio, certo? Quer que vocês vejam que quanto mais distante do Sol, mais os planetas eles vão ficar frios, certo? E aí eu pergunto a vocês: a Terra é plana ou não? A Terra não é plana, certo, gente? Já vários estudos chegaram à conclusão que a Terra, ela não é plana, ela é esférica. E essa esfera, ela não é perfeita. Ela tem um achatamento, como vocês estão vendo aqui, certo? Nessa imagenzinha que eu trouxe, está até se mexendo. Ela é uma superfície irregular, se aproximando do que se chama de geóide. Então, a Terra, ela não é plana. Ela tem um formato esférico chamado geóide, tá? Vocês estão vendo que ela vai ter esses achatamentos aqui, por isso ela é chamada geóide. E aí, a Lua, a Terra, ela possui satélite natural, que são astros sem luz próprias que giram ao redor dos planetas. O satélite natural da Terra é a Lua. E a Lua ela vai ter uma grande influência nos fenômenos que ocorrem na Terra, como o movimento das marés. Então, há essas fases da Lua aqui, a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante, é que vão interferir nas marés, certo? A gente sabe que a maré fica alta, a maré fica baixa, isso devido à gravidade, certo? A força que a Lua vai exercer sobre a Terra vai fazer com que mude o movimento das marés, certo? E até a Lua ela é um satélite natural. Aqui tem até a imagenzinha da Lua cheia, a Lua nova e a Lua minguante e a Lua crescente. E a Lua é o satélite natural, mas também nós temos os satélites artificiais, que são os satélites construídos pelos seres humanos que giram ao redor dos astros e são utilizados para os estudos de pesquisa e obtenção de imagens e telecomunicação. Esses satélites aqui, ó, a gente tem aqui um exemplo do satélite natural,
digamos assim, girando ao redor da Terra, e a gente tem aqui o exemplo de um satélite artificial, que é o ser humano que constrói, e esse satélite aqui, ele vai captar informações, ele vai mandar informações para estudos, certo? E ele também é responsável pelas telecomunicações. Não é um satélite, são vários, certo? Que estão na órbita da Terra. E para estudar o planeta Terra, foi necessário dividir ele em hemisférios, certo? Esses hemisférios, eles são marcados por linhas, né? Que são os meridianos e os paralelos, que nós vamos estudar mais para frente. Então, o hemisfério chamado hemisfério norte e sul vai ser dividido aqui pela linha do Equador, a chamada linha do Equador, que vai dividir, ó, essa linha aqui, deixa eu ativar a caneta, vai estar aqui, ó, digamos assim, no meio do planeta, e aí a gente vai dividir hemisfério norte, aqui, e hemisfério sul aqui de amarelo, tá? Isso para permitir melhor os estudos. Do mesmo jeito que a gente tem aqui o meridiano de Greenwich, certo? Aqui, ó, o meridiano de Greenwich, essa linha do meio. E é o chamado meridiano principal. Ele vai dividir a Terra, né, em leste e oeste, e vai ser chamado de hemisfério ocidental, o que está aqui desse lado, no lado esquerdo, e hemisfério oriental, o que está a leste, do meridiano de Greenwich, certo? Então, o meridiano de Greenwich marca o hemisfério leste e oeste, e o paralelo do Equador, né, as linhas paralelas, e o Equador vai marcar o hemisfério norte e o hemisfério sul. E aí a Terra, como a gente viu, ela vai realizar movimentos, né, não só a Terra, os planetas eles vão girar no Sol, vão girar na órbita do Sol, né, eles vão girar ao redor do Sol. E esses movimentos, eles são responsáveis por várias coisas, certo? Vamos aqui. Os astros celestes não estão parados, eles realizam movimentos no universo. Entre os movimentos que a Terra realiza, dois são muito importantes, pois possibilitam a existência de vida no planeta. Veja, é devido a esse movimento, né, que a Terra faz ao redor do Sol e em torno de si mesma, certo? Que é possível existir a vida no planeta. Por quê? Porque se a Terra ficasse parada, por exemplo, se ela parasse, eu não vou conseguir parar isso aqui, mas se ela tivesse parada, só uma parte dela recebia iluminação, né? E recebia a luz do sol. Deixa eu voltar aqui para a gente entender melhor. Aqui. Por exemplo, se a Terra ficasse aqui como ela está, ela só ia receber aqui, esse pedacinho aqui, ia receber iluminação, e esse pedacinho aqui não ia receber iluminação. Vou até colocar um X. Então, só ia ser possível, né, a vida, digamos assim, a maior diversidade de vida, né, uma maior biodiversidade aqui onde chega a luz do sol. Aonde não chegasse a luz do sol, não seria possível uma grande diversidade de vida, né? E então esse movimento que a Terra realiza, certo, ao redor do Sol, vai possibilitar a existência de vida no planeta. E esse movimento é chamado de movimento de rotação, que é quando ela gira em torno de si mesma. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela está girando em torno do seu próprio eixo, né? A Terra está girando. E o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Então, a Terra ela gira em torno de si mesma, vocês estão vendo que ela está girando, e também está girando aqui ao redor do Sol, certo? A gente vai estudar mais esses movimentos mais para frente, certo? Na próxima aula. Por quê? Porque esses movimentos são responsáveis pelos dias e a noite, pelas estações do ano, então a gente vai estudar cada um mais devagarzinho, tá? E para finalizar, nós vamos ver o movimento aparente do Sol, que é o Sol que aparenta estar se movimentando. Por exemplo, quando a gente
se levanta, né? E a gente, se você for agora para fora da sua casa, você vai achar que é o Sol que está se movimentando, não a Terra que está se movimentando ao redor do Sol. Então, esse movimento que a gente vê quando o Sol nasce, né? Ele fica aqui em meio-dia e quando ele se põe, é o que a gente vai chamar de movimento à parede do Sol. A gente acha que é o Sol que vai estar se movimentando, mas na verdade, quem está se movimentando ao redor do Sol é a Terra. E o Sol quem está se movimentando, porque nós temos aqui o Sol nascendo, o Sol meio-dia, né, que fica bem em cima, né, aqueles que a gente chama Sol a pino, ele fica bem rente, não tem quase sombra, vocês podem perceber, quando não tem quase sombra em um local, um poste. Quando ele não está fazendo sombra, é que a gente chama de sol do meio-dia, o sol está a pino. E aí, quando essa sombra ela vai mudando de lugar, a gente chama do pôr do sol. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula nós continuamos esse conteúdo.